gente vai adaptando. Tá bom. Então, beleza. Eu vou bater um papo hoje aqui, explicar um pouquinho dos impactos de um PDF malicioso dentro de qualquer aplicação, seja ela aplicação on-premise ou até mesmo em cloud, tá bom? Então, vou passar a parte chata, que é a parte teórica, que tem que ter a parte chata, né, infelizmente, e depois a parte mais prática, certo? Então, essa outra parte chata, a parte que a gente fala quem que a gente é, que é importante, que isso é para mãe, né, enfim. Mas eu trabalho como pesquisador de segurança e advocate no Senha Segura, que é uma empresa brasileira que desenvolve produtos de segurança especificamente, e o meu principal foco na empresa é desenvolver novas tecnologias, pesquisar novas tecnologias e também trabalhar com a parte de malware, PDF malicioso, assim por diante. Eu fundei essa empresa, que é uma consultoria, uma empresa de tecnologia, que atua tanto no Brasil quanto em Portugal e na Espanha. Por que Portugal? Porque eu moro lá. Então, eu desci para o evento. Semana que vem eu vou estar no H2HC, que é um evento um dos principais eventos de hacking que tem no Brasil. A gente vai estar com uma trilha de Cloud Security lá. Sou super ativo em várias comunidades, então, uma das delas que eu gosto muito é, principalmente, o Hackers Not a Crime, que é a gente passa o conceito do que é hacking, que não é realmente aquela questão de, alguém hackeou uma empresa, alguém hackeou não sei o quê, que a mídia usa. Isso é uma falha de conceito, né? Porque quem faz isso é um criminoso, então tem que pagar por isso. E o hacking nada mais é do que alguém que usa a criatividade. Então, o desenvolvedor, ele usa o conceito de hacking quando ele cria algo, né? Claro que quando a gente fala de segurança, o hacker, ele descobre maneiras de explorar determinados softwares, ambientes em clouds, assim por diante, e aí sim ele ajuda empresas a trazer melhoria. Tá, Felipe, mas e se ele roubar dados? Bom, ele é um criminoso, ele tem que pagar por isso, ele não é um hacker. Não existe essa do hacker do bem e hacker do mal. O advogado, quando ele faz uma coisa errada, ele é um criminoso, ele não vira um advogado do mal. Por isso que é um erro de conceito. Um jogador, quando faz uma coisa errada, ele é jogador do mal. Não, ele é um criminoso, ele cometeu um crime. Hacker é uma pessoa criativa. E aí também sou Snyk Ambassador, que é uma solução SAST, open source, tem a parte enterprise, mas o meu envolvimento é totalmente com a parte open source. Sou um dos líderes da DEFCON Group e palestrante do Red Team Village, que é uma village muito forte na DEFCON, que é a das principais conferências de hacking. E também, se vocês gostariam, quem está online, quem está presencial, gostaria de escrever algum artigo e publicar na gringa, como a gente fala, né? Eu sou revisador de artigos dessas 3 magazines lá fora, então a gente ajuda. Tem muita gente que me envia o artigo antes, eu digo, faz esses ajustes, depois manda para o comitê, eu faço parte do comitê e ajudo nas aprovações. Bom, essa parte chata, tiro foto, mando para a mãe, é em inglês, né? Ela gosta, ela não entende nada, né? Basicamente, também eu sou gaúcho de Porto Alegre, então meu filho é importante, mas é inglês, né? Não entende. Então, qualquer coisa que eu botar ali, ela, importante, beleza. Show. Bom, antes de falar de malware, é só explicar esse conceito, o que é uma ameaça. Não é o Felipe que define isso, é essa ISO. Então, diz que é um incidente potencial, como está escrito aqui, né? Então, que pode ocasionar um problema numa empresa. Então, pode ser um ataque de software, pode ser um roubo um roubo de propriedade intelectual, pode ser um roubo de identidade, pode ser uma sabotagem, é um tipo de threat que precisa ser investigada, e também roubo de dados ou informações, extração de dados, muito conhecido também como... existe um ataque chamado ataque de ransomware, que é alguém que captura os teus dados, criptografa, né, e pede uma recompensa, é um tipo de threat. Então, isso são relacionados a Information Security Threats. Quando a gente fala de investigação, isso é um fluxo que é criado para executar os primeiros passos, vamos dizer assim. Então, primeiro, tu tem um artefato, tu não sabe se é malicioso ou não, tu tem um sample, uma amostra, tu não sabe se é malicioso ou não, e tu vai analisar se ele é um maldoc, que é um malicious document, ou malware, malicious software, que é o que a gente chama o malware, né, ou vírus, e assim por diante. O malware é justamente esse software malicioso, que ele tem uma ação maliciosa dentro do sistema operacional, dentro da aplicação e assim por diante. Depois que a gente recebe essa amostra, que a gente vai fazer uma análise, a gente utiliza 2 metodologias, análise estática e análise dinâmica, muito parecido com o que é na parte de software, quando a gente realiza uma análise dinâmica, uma análise de software, uma análise estática. Análise estática, tu vai rodar uma ferramenta para olhar o código. A análise estática para malware chega a mesma lógica, a gente vai olhar o código sem entrar em detalhes, sem executar em si. E a análise dinâmica é mais comportamental, eu vou explicar um pouquinho depois, de novo, bullshit part, aquela parte mais teoria, né? Então, quando a gente faz uma investigação, é importante... Sempre eu sugiro criar um report, porque tu vai entender o passo a passo feito pelo atacante, pelo cybercriminoso, e não só isso, tu vai poder trazer melhorias para os teus sistemas de defesa, tu pode ajudar na parte de construção de Cyber Threat Intel, que é prover informações daquilo que tu coletou, daquele caminho todo que foi identificado naquela ameaça, e também pode estar utilizando essa resiliência aí na parte de cibersegurança. Então, isso é um fluxo normal. Beleza, Felipe. E onde é que entra a engenharia reversa? Que todo mundo que fala de análise de malware fala de engenharia reversa. Engenharia reversa é uma das técnicas que pode ser utilizada nas 2 metodologias, análise estática e análise dinâmica. É quando tu entra bem deep no low level do código, certo? Então, perfeito. Esse é um fluxo básico. Análise estática, então, como eu falei, é o primeiro passo de investigação, porque tu não executa o software em si, tu analisa o processo dele, se ele chama, como é que é o código internamente, qual que é a estrutura, se tem uma função importada de uma biblioteca e assim por diante, né? E ele em si é menos perigoso, vamos dizer assim, é mais safe, porque tu não executa, de fato, o artefato. Por outro lado, a análise dinâmica ele é uma análise
runtime, ou seja, eu vou pegar aquele sample, aquela amostra, e vou executar num ambiente controlado e vou ver o comportamento daquilo. Muitas vezes é automatizado e ele pode ser chamado de sandbox, certo? Que é onde eu coloco aquele sample, aquela amostra, dentro daquele ambiente controlado e explodo ele lá dentro. E aí, para eu saber se ele é ou não malicioso, eu preciso ter motores lá dentro, também conhecido como engines ou engines, enfim, qualquer pronúncia que vocês quiserem, mas são motores de detecção lá dentro, e esses motores vão me trazer informação se ele é ou não malicioso. Perfeito. Aí, quando a gente tem um artefato, a gente tem que entender um pouquinho sobre essa questão de manipulação de arquivo, né? E aí, aqui eu vou fazer um pouco de uma demo rápida, e aí eu vou trocar aqui o meu microfone, justamente para explicar sobre isso. Agora sim, muito bem. Aqui a gente faz ao vivo e online. Literalmente, né? Então, ao vivo e online, exatamente. Então, vocês conseguem ver minha tela aí, né? Então, uma das coisas importantes quando a gente tem um arquivo é saber manipular ele, porque, na verdade, o ator de ameaças ou o atacante, ele trabalha com esse processo de manipulação de arquivo. Ele tenta colocar componentes maliciosos dentro de um arquivo. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns arquivos dentro da minha máquina, que tem uns aqui até escritos Facebook, que são, na verdade, arquivos BAT, são executáveis para Windows, que eu recebi para fazer uma análise. E aí eu tenho vários tipos de arquivos aqui. Eu tenho arquivos do tipo malware, arquivos do tipo PDF. Tem um aqui que é um regex de Python, né? Quem é programador sabe que a extensão .py é uma extensão de Python. Tem .pdf. E aí existe um comandinho dentro da plataforma Unix que eu estou usando, que é um Debian por trás, que na verdade é um Kali Linux, mas é um Debian por trás, que eu posso fazer a identificação dos arquivos, que é o comando file, que ele identifica o file type do arquivo. Então, por exemplo, se eu pegar esse arquivo do tipo malware para fazer uma análise e eu vejo, quando eu executo o file type, eu percebo que ele é um arquivo do tipo texto, né? Então, se eu fizer a execução desse comando cat para fazer a leitura dele, a gente percebe que ele é um simples script em Python, certo? É um printzinho ridículo em Python. Então, se eu usar Python e botar malware aqui, não em PDF, mas malware normal, ele vai simplesmente rodar um print. Ou seja, é um arquivo simples de texto, mas que tem um printzinho em Python, certo? Só que aí entra o que eu comento sobre a gente fazer manipulação de arquivo e fazer esse manipulation de colocar componentes maliciosos ou induzir uma ferramenta que eu estou usando. E aí a gente comentou ontem no pré-evento sobre o quanto hoje em dia a nova geração vem e executa a ferramenta sem saber qual que é o real resultado que ela vai me trazer. Então, por exemplo, agora eu usei file para trazer o file type para nós. Qual que é essa identificação? Qual que é a informação? E a gente viu que é um arquivo de texto, mas é um arquivo Python, né? Existe outro arquivo aqui chamado regex.py. Se eu executar ele, a gente vê que ele, além de um arquivo do tipo texto, que é um ASCII, text, ele também é um executável em Python, que nada mais é do que um regex em Python, que ele vai, literalmente, se a gente olhar o comando dele, ele vai printar, vai remover os caracteres especiais através do regex e vai abrir um arquivo do tipo dump.txt e vai jogar esse arquivo limpo que ele tirou ali para dentro, certo? É um textinho simples, é um arquivo em Python, e se vocês fizerem a comparação dos dois arquivos, um ele diz que é só ASCII text e o outro é um ASCII executable, porque ele é um executável em Python, que eu preciso colocar justamente o utilitário Python, né, na frente para poder executar. Legal, Felipe, o que tu quer dizer com isso? Que a gente agora pode induzir essa ferramenta a um erro. Como? Se eu vim aqui, não me critiquem por usar Nano, tá? Eu sei que vocês gostam mais de usar VI, mas eu vou usar Nano, tá bom? E eu vim aqui e fazer uma simples adição, por exemplo, colocar um %PDF, traço, por exemplo, 1.2 ou qualquer coisa, eu vou salvar esse arquivo. Lembram que esse aqui é o scriptzinho em Python, né? Simples de texto. Se eu botar aqui, percebam que ele já não é mais um arquivo de texto. A ferramenta entende que ele agora é um PDF. Na prática, o PDF ele é um arquivo de texto com purpurina, né? Bonito, com fonte, brilhozinhos, né? Beleza. Mas ele é um arquivo de texto. Então, ele tem várias strings que são lidas quando a gente executa comandos de strings para ver arquivos, informações que são mais legíveis do ponto de vista humano, né? Mas ele é quando eu executo file agora, ele está me dizendo, não, isso aí é um PDF. Se eu fizer a mesma alteração, percebam que eu vou fazer o seguinte comando. Se eu vim aqui e mudar meu regex, que é um completo Python, né? Se eu vim aqui colocar o %PDF da mesma maneira, traço 1.3, por exemplo, traço 1.9, 1.0, qualquer coisa. Vou salvar ele. Agora eu posso trazer uma confusão para essa ferramenta. Por quê? Não é o malware, é o regex, certo? Se eu botar o regex aqui, caramba, não podia falar o que eu falei, mas enfim, não é polite. Mas vejam que eu transformei um arquivo em Python que tem todo um regex, tem todo um script bonitinho, ele agora é um arquivo de PDF. Se eu usar uma ferramenta chamada PDF ID para olhar esse regex, percebam que a extensão continua sendo .py, a estrutura dele é de um Python,
E quando eu rodo ele, ele me diz, não, realmente ele é um arquivo em PDF. Eu usei uma ferramenta chamada PDF ID, que identifica PDFs, strings e componentes dentro de um PDF. Só que eu induzi as duas ferramentas simplesmente por mudar uma coisa dentro do arquivo. O que eu mudei? Essa informação está lá no manual, que ninguém gosta de ler, né? É muito chato, eu não gosto de ler, mas está lá. Não existe nenhuma mágica aqui. A única mágica que existe aqui é uma manipulação de uma informação no início de cada arquivo chamado Magic Number. Então, na verdade, a mágica se chama Magic Number. Tem um pouco de mágica, mas na verdade é isso. Então, essa ferramenta chamada File, por exemplo, ela vai usar a sua database compilada dentro da Unix ou de qualquer plataforma para identificar o file type. E ele usa um banco de dados com várias regras lá dentro. E uma dessas regras é o porcento PDF, que é uma regra de identificação de PDF. Então, eu consigo induzir a ferramenta a cometer um erro nessa análise. Por isso que nós falamos ontem, eu falei, se eu só rodar ferramentas, eu não sei como é que ela funciona por baixo. Então, essa é a grande diferencial, como é possível manipular. Então, ainda que, por exemplo, eu fizesse uma alteração aqui, por exemplo, sei lá, eu vou alterar o arquivo malware para malware.pdf, né? Então, eu vou usar o mesmo PDF ID aqui, que é a ferramenta que a gente está utilizando para identificar PDFs. Ele vai me dizer, legal, ele é um PDF, tá certo. Porém, se eu alterar aqui uma informação dele, não, né? É nano. Se eu alterar aqui e cortar agora essa informação aqui do início dele. Ok. Muito bem. Não quer? Eu altero de outra maneira. Beleza. Eu salvei, eu tirei aquele cut, lembra? E eu usar a mesmo comando, ele vai me dizer, isso não é um PDF. Porque ele não é um PDF. Ele é um script em Python. Só que eu manipulei o Magic Number. Eu tirei aquela string inicial, que era o Magic Number de identificação. Então, a própria ferramenta PDF ID, ela entende, ó, realmente não é um arquivo, porque eu não encontrei o header, que é onde está o Magic Number desse arquivo. Então, todo o processo de uma análise de arquivo, ele passa por o processo de identificação, que pode ser manipulado. Como eu estou manipulando, eu não manipulei nenhum arquivo malicioso aqui. Eu peguei scripts reais em Python, um arquivo, um scriptzinho de print ridículo, e o outro um regexzinho um pouquinho mais trabalhado, tinha um gifzinho, um negocinho ali mais bonitinho. Mas eu manipulei os dois e transformei em PDF. Então, essa é a grande diferença. Beleza, Felipe, qual que é o caso de uso para isso? Aí existe uma vulnerabilidade chamada File Upload, onde os servidores que tu tem publicado, eles permitem que um usuário ou alguém coloque um arquivo lá dentro. Os mais comuns que a gente conhece é o famoso aplicação de RH, né? Todo mundo vai lá e coloca o seu currículo para subir para alguém lá do outro lado receber o teu currículo, né? O teu CV, o teu resume, qualquer nome assim. Ou ainda, portais financeiros são mais comuns, que tem uma invoice, uma nota fiscal para tu subir lá dentro, subir lá fora, bom, enfim. Para tu colocar lá dentro o arquivo e ele vai bater dentro do servidor e aí alguém vai acessar uma URL ou um endpoint, né, que daí seria a URL, enfim, para acessar esse repositório. Por exemplo, em cloud, vai acessar um bucket S3, onde tem todas essas informações lá dentro. Então, legal. Quando existe essa vulnerabilidade, existem umas possibilidades que podem acontecer quando existe essa vulnerabilidade. Aqui é um exemplo claro, inclusive do Pentester Lab, na época que eu gravei esse vídeo, ele era gratuito, onde é possível essa aplicação que tem essa vulnerabilidade. Quais são os impactos de acontecer isso, de ter um artefato malicioso, como eu estou comentando para vocês, ser colocado dentro desse servidor e qual seria o impacto. Então, eu fiz um shellzinho ridículo em PHP, que vocês percebam que ele dá um getzinho aqui nesse CMD, que é para eu executar comandos dele ali. Então, eu vou primeiro tentar subir esse arquivo aqui dentro. Então, quem aqui está assistindo online ou presencial e é desenvolvedor, vai conseguir observar qual que é o erro que é cometido aqui. Quando a gente olha no próprio código-fonte, existe uma informação que não poderia ser passada aqui para nós, que é o path da onde está sendo uploadado, né? A portuguesar uma palavra em inglês, onde está sendo baixado esse arquivo. Então, isso é um erro. Por quê? Porque ele está me dizendo exatamente qual que é o lugar que eu estou colocando esse arquivo dentro do servidor. Então, além disso, ele tem um click here para encontrar onde é o arquivo. Então, eu tenho todo o caminho do ponto de vista do atacante aonde está esse arquivo. Então, como eu criei um shellzinho em PHP, um CMD, um get, eu posso começar a dar comandos do sistema operacional de leitura, chamado de command injection, que são através de uma falha de file upload, eu migrei para um command injection. E aí eu posso usar outras tantas vulnerabilidades. Eu migrar para um traversal path, um directional path, alguma coisa assim, onde eu posso setar o caminho, dois pontos barra, eu setar o caminho absoluto da onde está esse arquivo. E aí eu posso tentar fazer uma coisa chamada conexão reversa, certo? Mas antes disso, eu peguei um exemplo 2 aqui, que eu tentei subir, e nesse o dev foi super bem, porque ele fez uma correção, ele disse, não pode PHP. Então, legal, ele foi bem.
Só que aqui ele cometeu um outro erro. O dev eu digo porque provavelmente é um dev que faz uma aplicação, né? Não é uma outra pessoa. Passou por todo um fluxo ali. Então, se vocês observarem, eu fiz uma troca de extensão. O shell.php.text. Ele é a mesma coisa, é o mesmo arquivo. Se vocês observarem pelo comando file, ele é o mesmo file type. Eu só troquei literalmente a extensão desse arquivo. Então, ao fazer essa troca, eu tentei, ele disse, não, PHP, não pode. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar baixar esse arquivo entre aspas, text, mas na verdade é um PHP, né? Quando a gente tenta botar para dentro do servidor, ele disse, não, ok, não é PHP, é text, tá lá dentro, tá fluindo super bem. E a aplicação em si é um copy-paste da outra, né? Ou seja, ele manteve o mesmo erro de a gente ver que realmente tá ali o caminho absoluto. E aqui a gente tem alguns erros, né? Vamos fazer uma comparação dos dois códigos de baixo nível, né? Quando a gente olha. Então, aqui está o código escrito em PHP, onde ele deixa aqui justamente essa variável exposta para nós, porque ele não faz nenhuma tratativa aqui, certo? E o segundo exemplo, onde ele trata, quando ele dá um getzinho aqui no ponto PHP para validar se a extensão está lá dentro. Se for uma extensão .php, ele diz assim, ó, não PHP. Ele te dá o deny, não deixa de colocar. Então, a validação deste código está puramente em cima da extensão. Simples como isso. Então, é uma tratativa de segurança que deveria ser feita de uma outra maneira, e não simplesmente de uma extensão. Seja no Magic Number, seja como for, e ainda assim, eu não poderia expor esta informação, porque é isso que o atacante, ou o pentester, que é o cara que trabalha com segurança ofensiva, que vai tentar explorar, vai tentar fazer. Legal, qual que é o impacto, Felipe? O impacto é justamente quando eu estou dentro do comando, dentro do servidor, executando injeção de comandos para fazer leituras, para fazer busca de informações, eu posso justamente partir, que é o que o atacante faz, ou o que o penetration tester faz, é partir para uma conexão reversa. É estabelecer uma conexão da máquina dele quanto atacante com a vítima. Mais estável, né? Mais stable. Então, depois de fazer uma investigação de quais ferramentas frito tem lá dentro, existe uma chamada netcat, que consegue estabelecer conexões TCP reversas entre si. Então, basicamente, precisa saber o IP da tua máquina como atacante. Eu coloquei ali a maquinazinha, chamei um bashzinho de execução, abri uma porta na minha máquina do atacante para receber essa comunicação. Fiz o listening para receber essa comunicação reversa. Super simples, justamente por uma questão, uma falha da aplicação, onde eu consegui subir um arquivo lá. Então, percebam os exemplos que a gente foi falando ao longo desse bate-papo. Primeiro, eu mostrei que era possível fazer manipulações de arquivos e extensões em Magic Number, ok? Depois, eu mostrei uma aplicação vulnerável, né? Como a gente viu, eu estou dentro da máquina agora. Eu estou literalmente dentro do shell da máquina. E se eu for mais para frente aqui, ó, eu consigo chegar justamente naquele código vulnerável, que é o que eu mostrei para vocês ali, tá vendo? Onde ele faz a tratativa justamente da extensão .php. Então, eu estou dentro da máquina. Então, primeiro a gente viu a questão de manipulação do arquivo. Segundo, aplicação vulnerável. Beleza, Felipe. O que mais que a gente pode ver? Agora a gente vai ver o impacto de um malware mesmo. Então, como a gente não tem muito tempo aqui, já estou estourado, mas eu tenho um atrasinho, deu atraso, né? Dá uns minutinhos, dá uma chance para nós, né? Não, beleza. Aí eu vou falar como é que funciona a estrutura de um PDF. Basicamente, ele tem 4 partes. É um header, tem a parte do corpo em si, que é toda a estrutura dele, a parte purpurinenta, né? Fontes, cores, assim por diante. Tem a parte tabela de referência cruzada, cross-reference table, e também a parte do trailer. Felipe, o que é isso? Bom, aqui vem a explicação muito básica do que é. Tem um artigo escrito por DJ Stevens, que é um pesquisador que mora no leste europeu, ou um pouquinho mais na Europa Central ali, que ele tem um artigo muito legal falando da estrutura, mas basicamente o PDF trabalha numa estrutura de árvore, certo? Então, como funciona assim? Como assim, Felipe, estrutura de árvore? Tu tem sempre um root file, um root object, na verdade, não file, um objeto como root, que seria o principal, e ele tem filhos. Então, tu tem um root file e tu tem mais 2, 3 filhos. Esses filhos, como uma árvore genealógica, ele tem outros filhos, e aí tu vai ramificando isso. O que eu quero dizer? Se eu pegar aqui, por exemplo, eu tenho um malware aqui, né? Que eu ainda não analisei, que é esse malwarezinho aqui. É o Colab, por exemplo. Se eu der o PDF ID, que é um comandinho que vocês já aprenderam hoje, né? E colocar o arquivo aqui, por exemplo, o Colab, ele vai me dizer como é que funciona. Basicamente, essa ferramenta também foi desenvolvida pelo DJ Stevens, tá? Ele mostra aqui que esse objeto esse arquivo tem 14 objetos, tem 2 streamings e tem aqui uma tabela de referência cruzada e um trailer, tá? Felipe, eu ainda não entendi o que é essas tabelas de referência cruzada. Aqui está a explicação. Onde a tabela de referência cruzada são locais onde os objetos são acessados de forma randômica. Como é a estrutura de árvore, esses objetos se interligam por causa dessa paternidade do objeto. Então, o filho, por exemplo, o objeto 7 pode ser filho do objeto 2, que por sua vez é filho do objeto 1, que é o root. Quem que é o objeto root? É sempre 1? Depende de como isso foi construído.
Beleza, outra parte importante. O trailer são esses locais que fazem essa correlação junto à tabela de referência cruzada, mas o trailer ele te direciona especificamente para a parte final do arquivo, tá? Onde não tem tanto... Geralmente não tem tanto conteúdo malicioso lá. Aonde fica o componente malicioso de um PDF? Geralmente é no page streaming, que eles chamam, que é uma página em PDF que é comprimida e jogada dentro de um PDF. Ou seja, se a gente volta para esse arquivo, a gente vê que esse arquivo especificamente ele tem 2 streaming. Ou seja, ele tem uma página em PDF, mas dentro dela, ela tem 3 páginas, na verdade, que é esse page streaming, que é comprimido e jogado para dentro do PDF. Então, existem várias ferramentas que podem te auxiliar nesse processo, certo? Então, legal. Indo para o final, já eu gravei essa investigação, a gente não tem muito tempo para isso, mas, basicamente, aqui é um impacto simples de como funciona. Chega um PDF malicioso, um CV, bem sugestivo, né? No nosso caso de uso, né? Alguém que tem uma aplicação de RH. Então, basicamente, fiz uma primeira análise, o arquivo para ver o que ele era, PDF ID, que é o que a gente já viu, comandos que a gente todos já viu, onde ele vai listar as strings, quantos objetos nós temos aqui nesse PDF? 15. Basicamente é o que está dizendo ali para nós. E tem 2 streams. Então, pelo menos 2 streams que eu precisaria entrar mais profundamente para entender onde tem componente. Outra coisa, ele me dá 5 referências de JavaScript. Então, aqui, por exemplo, a gente já tem um dado interessante, que é o quê? PDF com JavaScript. Não faz sentido. Então, aqui já mata uma análise. Ah, é malicioso? Bom, se não é malicioso, é 99,9, porque um JavaScript rodando, né, tem qualquer coisa estranha. Perfeito. Outra informação importante, bom, que eu já passei pelo PDF Parser aqui, vou passar para frente, o PDF Parser ele vai parsear informações dentro desse PDF, tá? E aqui eu só mostro o search, que é uma possibilidade de usar, mas eu vou mais para frente, porque o tempo já está acabando, só para mostrar a execução dele em si aqui. Quando a gente roda o PDF Parser, é PDF Parser-W, que ele vai buscar o dado bruto desse PDF, todo o raw data, né, o dado bruto em si dele, em cima de todos aqueles objetos. Uma da informação importante é que o nosso objeto root aqui é o objeto 1, como vocês estão vendo na tela. E olha, esse cara é trabalhador, né? Ele tem basicamente 6 filhos. Porque, se vocês olharem aqui, está escrito referring, né? Aqui, referring, objeto 2, 3, 4 até o 7. Então, esse cara é um pai e tem 6 filhos. São 6 objetos linkados a ele, como objeto root. Não só isso, existe uma outra tagzinha aqui, um parâmetro chamado OpenAction, que é uma referência ao que faz esse PDF. O que é o OpenAction? O OpenAction é uma ação automática que acontece no PDF quando ele é visualizado. Então, o que acontece? Vamos para o nosso estudo de caso, né? O RH recebeu esse PDF lá pela aplicação, alguém precisa visualizar ele, vai ter que abrir ele. Quando ele abre ele, existe uma ação de OpenAction, ou seja, alguma coisa vai rodar automaticamente embaixo dele. O que vai rodar embaixo dele? A gente não sabe, mas existe uma referência aqui, ó, de um JavaScript. Então, aqui dá para parar na análise. Tá bom, é malicioso, acabou, deleta o arquivo, põe para o time de segurança, põe o hash malicioso. Tá feito já. Por quê? Um PDF com JavaScript, e esse JavaScript ele é rodado automaticamente quando visualizado. Então, cara, acabou. Dá para finalizar aqui a análise. Mas ainda assim dá para ir, porque lembram que tem 2 objetos streamings, que geralmente é onde está o componente malicioso, certo? Então, eu vou passar mais para frente aqui, que a gente só tem 5 minutos, e basicamente o objeto 13 é onde está esse componente malicioso. Por quê? Porque ali a gente vê que ele tem um streaming, como está dizendo aqui, contém streaming. O outro está no objeto 11, se não me engano. Mas o left, que é o tamanho dele, né? Aqui a gente vê que ele tem uma quantidade grande. Um left, por exemplo, de 50, 20, são caracteres. Agora, esse realmente é um caractere grande. Grande não, né? Uma quantidade grande de informação lá dentro que é preciso ser analisado. Então, beleza. Se a gente tem um streaming que lá dentro tem componente malicioso, a gente precisa... Se o streaming page nada mais é do que páginas comprimidas dentro de um PDF, o que eu preciso fazer? Descomprimir essas páginas. Então, para isso, existe uma outra ferramenta chamada PDFTK, que é a ferramenta que eu usei aqui, para mostrar para vocês, onde eu seto o arquivo, gero um output, né, para esse arquivo chamado dump.txt, e aí solicito esse uncompress, porque o PDFTK é uma ferramenta que tu pode tanto comprimir arquivo, quanto descomprimir arquivos em PDF, ou ainda fazer merge de arquivos em PDF. Então, tu pode manipular vários arquivos em PDF. E olha que interessante, qual que é a informação que a gente tem dentro deste objeto 13. Lembram que o objeto 13 é onde tem o maior streaming lá dentro. Então, quando a gente vai fazer a leitura desse conteúdo lá dentro, a gente percebe que existe um conteúdo ali que é malicioso. Existe um JavaScript ofuscado, que é uma técnica que foi utilizada. Né? Então, ali tem todo o tamanho, né? Tem todo aquele tamanho de informação que a gente precisa coletar. Obviamente que eu estou trazendo resumido aqui, né? Foi feito tentativa e erro, mas existe um certo padrão que a gente consegue perceber entre parênteses, que é letras, números e porcentos.
letra, números e porcento. Se é um padrão, eu poderia usar o ChatGPT para me fazer um cutzinho dessas informações, né? Estou falando de IA um monte aqui, né? Mas na época não tinha, eu usei o próprio SED da própria Unix para fazer o cortezinho. Como eu gravei isso, eu fiz algumas edições, eu deixei os comandos tudo prontinho ali. Mas basicamente, como é que tu desofusca isso? Existe um parâmetro aqui chamado eval, que é o parâmetro entre parênteses ali A, que ele tem um começo e fim. Como é uma aplicação de JavaScript, o que eu pensei? Bom, aplicação web, certo? Aplicação web a gente associa com o quê? HTML, CSS, alguma coisa assim. Então, eu posso tentar reescrever esse arquivo, esse conteúdo e publicar ele em algum lugar. Então, essa foi a lógica por trás do que eu estou fazendo para desofuscar. Se vocês observarem, você tem o scriptzinho HTML no início, tem que fechar a tagzinha, certo? E aí, usei o parâmetro eval para chamar ele através do document write, para escrever ele justamente num browser, certo? Para taguear ele. Fechei a tagzinha ali, salvei o arquivo, né? Tem que salvar o arquivo. Se vocês observarem, tá ali o padrão, inclusive tem aquelas colorações ali meio esverdeadas, então que também mostra alguma coisa que é diferente. Dá a permissão de execução. E aqui entra um ponto interessante, e até vou falar 2h15 lá no 2h10 no staging principal, sobre permissionamento em cloud, sobre um ataque que dá para fazer. Tudo é envolvido em cima de permissionamento. E eu só consigo executar esse arquivo depois que eu dou permissionamento para ele ser executado de fato. Então, ao ser executado, vejam qual que é o conteúdo desse JavaScript ofuscado. Né? Se vocês observarem, quando eu executo ele, abro ele aqui no Mozilla Firefox, ele tem um payload. Tá? Para quem não está acostumado com essa nomenclatura, payload é o packaging, é o código que eu descarrego na minha vítima e ele é responsável por fazer a comunicação reversa com o servidor do atacante ou com a máquina do atacante, de quem está fazendo aquele ataque. Então, aqui nós temos justamente o pacote que vai fazer a comunicação reversa, certo? Então, se a gente observar, percebam a lógica de novo. O PDF bateu no disco, ao bater no disco, quando foi visualizado, rodou uma ação automática, que é um JavaScript que está escondido. Quando roda esse JavaScript, explora uma falha, ele descarrega um arquivo lá dentro chamado payload, que é um código que vai fazer a comunicação reversa. Então, o atacante agora tem controle total. Para a gente finalizar, eu fiz uma modificação aqui, fiz alguns testes usando o mesmo ataque, a mesma análise com o Windows, né, para mostrar que a gente pode fazer também com Windows, não é só com Linux, dá para fazer os dois. Então, eu peguei o payload, como vocês podem ver, copiei esse código aqui e vou usar uma outra ferramenta em Windows chamada Mozilla, que vai me auxiliar, porque existe uma outra técnica de encode aqui chamada Unicode. Unicode não. A escrita dele está em Unicode, mas ele está usando o CS2 aqui, é esse aqui de baixo, para encodar justamente essas informações. Então, eu vou justamente transformar esse UCS2 em hexadecimal, como vocês podem ver, e aí eu limpei o arquivo. Poderia usar em Unix, por exemplo, o SED para cortar, ou o ChatGPT para cortar, enfim. E aí, depois disso, eu gerei do hexadecimal um arquivo binário, que é o arquivo que vai ser responsável pela execução em Windows. 90% dos malwares são para Windows plataforma, né? Então, basicamente é isso. E aí, a partir desse momento, eu tenho um binário para fazer o check de protocolo dentro deles. Quando a gente executa uma outra ferramenta chamada Short Search, que também é esse meu amigo chamado DJ Stevens, onde eu vou buscar esse arquivo CIC, lá eu vou conseguir encontrar o IP address, ou o endereço, deste servidor que vai receber a comunicação do payload. Lembra do payload que eu falei? Vai comunicar com este IP. Basicamente, simples como isso. Então, na nossa lógica, é assim que funciona. Olha que legal, está acabando a bateria. Mas, basicamente, este IP malicioso é da Estônia, certo? Então, aqui eu finalizo a apresentação. Já passei, acho que estou no tempo, mas pelo menos passei 1 minuto ou 2, qualquer coisa assim. E é isso, gente. Dúvida? Só para finalizar, lembrando então do fluxo, o PDF entrou, bateu no disco, alguém abriu, visualizou, descarregou o payload comunicou com aquele IP na Estônia, e aí a caca foi feita. Então, dá para fazer muita coisa, por isso que a gente tem que entender profundamente como funciona cada uma das ferramentas que a gente vai utilizar. Porque senão o atacante pode manipular arquivos e a gente não vai chegar a nenhuma conclusão. É isso? Então, obrigado.